Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre calvinismo. O calvinismo é uma corrente teológica reformada que visa entender a salvação, desenvolvida por um teólogo chamado João Calvino, que é um dos principais nomes da reforma protestante. E o calvinismo ele se divide em 5 pontos para podermos entender como ocorre a salvação do homem. Isso se chama soterologia, que é a doutrina da salvação que a gente estuda. A partir do exame bíblico, nós podemos ter, entender, explicar à luz da palavra de Deus como ocorre. O primeiro ponto do calvinismo se chama depravação total. O que é isso? O ser humano é completamente depravado. A partir do exame bíblico, por exemplo, Romanos 3, que diz que nenhum homem pode buscar a Deus, não há um justo sequer. Isso está no versículo 10. E se você ler até o versículo 24, você vai ver que é somente a graça de Deus que salva o homem, justificados pela fé, mediante a fé. E a depravação total, olha que interessante, Efésios 2:1, ele nos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. O ser humano, ele é completamente morto, ele não pode escolher a Deus. É isso que a Bíblia declara. O segundo ponto é a eleição condicional. Seguindo do primeiro, se o ser humano não consegue buscar a Deus por si mesmo, então Deus tem que predestinar e tem que eleger aqueles que ele vai salvar. Isso se chama eleição condicional. Antes da fundação do mundo, ele já separou os seus para chamar de filhos. E por isso que Jesus veio, para morrer pela sua igreja. Olha só, Efésios 1:4-5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele. Romanos 9, versículo 15-16, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos capítulo 9 é um ótimo exemplo, onde vai falar que Deus, antes de Jacó e Esaú nascer, já tinha predestinado Jacó, já tinha escolhido Jacó, sem eles terem feito nada. Ainda vai dizer, por exemplo, quem somos nós? O vaso perguntar para o oleiro por que me fez assim. Então sim, meus irmãos, a salvação é 100% de Deus, não tem dedo do homem na salvação, é puramente graça, é presente, é dado. Por isso que a eleição ela é incondicional, não depende de você ser bom, isso depende de Cristo ter morrido por você na cruz, isso depende de Deus ter escolhido antes da fundação do mundo. E interessante que na eleição condicional, a própria Bíblia vai dizer, lá em Efésios capítulo 1, que ele escolheu conforme a beneplácito da sua vontade, não foi conforme a presciência, como os arminianos dizem, mas conforme a sua vontade. A presciência foi sim um atributo, mas Deus não viu quem queria e por isso já escreveu o seu nome no livro da vida. Não, ele decretou quem ele ia escrever no livro da vida. Até agora deu para perceber como que a doutrina calvinista ela exalta a soberania de Deus. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. E seguindo para o terceiro ponto, expiação limitada ou expiação particular. Cristo morreu eficazmente para salvar os eleitos, garantindo a salvação deles de forma definitiva. Então o que significa? Olha só, João 10, versículo 14-15. Dou-me a vida minha pelas minhas ovelhas. Mateus 1:21. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o que isso significa? Muitos dizem, Jesus morreu pelo mundo todo. Não, Jesus não morreu pelo mundo todo. Jesus morreu pelos seus filhos. Jesus morreu pela sua igreja. Efésios 5 vai dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja e assim deu a vida por ela. Então o que acontece? Vou fazer uma pergunta para você. Se Cristo morreu pelos pecados da igreja, a igreja vai ser salva. E os ímpios vão para o inferno. Mas se Jesus morreu pelo mundo todo, não tinha que ter uma alma no inferno. E a Bíblia é muito clara sobre isso, é muito clara, haverá gente no inferno, irá gente para a condenação eterna e para a vida eterna. Depende completamente de Deus, meus irmãos, completamente de Deus. Ah, mas Deus não seria injusto? Própria Romanos 9 vai responder isso para a gente. E olha só que interessante, o quarto ponto, a graça é irresistível. Quando Deus chama alguém para a salvação, sua graça vence toda a resistência humana, a pessoa é atraída de forma eficaz. Outro exemplo que podemos pegar também é Pedro. Quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, aí Jesus diz, bem-aventurados Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que te revelou. Ou seja, o ser humano jamais consegue reconhecer Deus como seu Salvador, jamais consegue reconhecer a Jesus e obedecê-lo, porque está morto em seus delitos e pecados.
Por isso que a graça de Deus superabundou o pecado. Por isso que Jesus veio. Por isso que quando houve a dupla imputação na cruz, Ele transferiu o nosso pecado para Ele, a justiça dele para os seus filhos. Se fosse para o mundo todo ia reconhecer Cristo. Mas não. O sacrifício de Cristo foi suficiente e não teve desperdício de sangue. E agora vamos para o quinto ponto. A perseverança dos santos. Os verdadeiramente salvos são preservados por Deus e permanecerão na fé até o fim. Salvação não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo. Porque uma vez que Jesus te salvou, irmão, Jesus diz que nenhuma ovelha vai ser arrebatada das mãos dele. Nenhuma. Olha o que João 10, 28 a 29 vai dizer: ninguém as arrebatará da minha mão. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo habitando em nós vai nos dominar e vai nos levar até o final. Porque é o Espírito Santo que nos conecta, que nos faz conectar com Deus. Agora olha só, João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aleluia, irmão. Se você crê hoje no Senhor Jesus, se você obedece a Ele, se vive debaixo da soberana vontade dEle, faz tudo para a glória dEle, se você tem uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de jejum, uma vida de leitura bíblica, obediência à palavra, de congregar com os irmãos, saiba que tudo isso vem de Deus, não vem de nós. E como não é obra do homem, porque o homem pode começar uma obra e terminar, mas quando a obra é de Deus, a salvação é uma obra de Deus, e quando a obra é de Deus, ela começa e vai até o fim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por você ter ouvido. Me siga para mais interpretações bíblicas e teologia, amém?